de maneira benfazeja em nossos corações. Amém? Que alegria estarmos aqui para adorar o Deus eterno, porque Ele nos dá a salvação bendita na pessoa de Jesus. Antes de abrir a Bíblia, eu só quero dizer para os irmãos que essa semana, na terça e na quarta, eu tive o privilégio de estar em São Paulo, trabalhando, na reunião da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações. E na quarta, no início da tarde, nós nos dirigimos a Salvador, e eu tive o privilégio de pregar no 144º aniversário da Igreja Presbiteriana da Bahia. Reverendo João Coelho e Lara são filhos desta igreja. Eu fui convidado pelo presbítero Daniel Sacramento e o pastor Itamar Bezerra para estar ali. Essa igreja histórica teve alguns pastores muito importantes da nossa denominação, o missionário Schneider, Blackford, que foi o primeiro presidente da IPB, cunhado de Simonton, foi pastor lá, Chamberlain, que fundou o Mackenzie, fundou o Colégio 2 de Julho, e fui sepultado lá. Eu fui no cemitério, na sepultura, no cemitério dos ingleses, lá, e vi a sepultura de Chamberlain, do jovem menino Joseph Simonton Blackford. E também tive a alegria de pregar na quinta-feira. Aquela igreja é muito histórica, ela foi construída, para você ter ideia, pelo reverendo Eudaldo Silva Lima. Quem conheceu Eudaldo, levante a mão, por favor. Olha para você ver, tem um monte de gente abençoada que conheceu Eudaldo. Eudaldo é um dos grandes pregadores da história da IPB. Reverendo Edésio, que foi presidente do Supremo Conselho, também foi pastor daquela igreja. Josafá Vasconcelos, eu tive o privilégio de estar sentado ao lado de ambos ali e anunciar a palavra do Senhor. Agradeço os irmãos que oraram por nós. E tivemos um tempo de visitação de Deus naquele lugar, um tempo de refrigério, de ânimo. Agradeço muito o carinho da igreja por orar por nós. E é sempre bom estar de volta em casa. Abra sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Eu cheguei na sexta, no fim da tarde, e ontem já tivemos o privilégio de reunir com alguns irmãos, celebrar um casamento ontem, do Daniel e da Marina. Então, Deus tem nos abençoado imensamente como igreja. É uma alegria servir ao Senhor Jesus com todo o nosso coração. Darei os avisos no final. Quero convidar a igreja para se colocar em pé. João, capítulo 8, foi a mensagem que Deus me deu. Eu vou chamar a equipe para cantar aqui, depois que a gente lê o texto. Há um doce espírito aqui. Melhor, vamos cantar antes, depois a gente lê o texto e já faz tudo direto. Há um doce espírito aqui. Está ali o reverendo João. Foi muito bom estar ali. Eu jantei com a sogra e com o sogro do reverendo João, os pais da Lara. A mãe da Lara escreveu um livro muito bom chamado Nada é Impossível. Eu li o livro, viu, reverendo? Conta a cura da endometriose e do câncer na vida dela. Quando ela vier aqui, vou pedir para ela dar esse testemunho para nós, uma bênção maravilhosa. Vamos cantar um doce espírito aqui, pedindo o Espírito para nos preparar para ouvir essa palavra que Ele tem para o nosso coração nessa manhã. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja. Doce presença, só as vozes cantem ao Senhor essa parte. Doce presença, Só as vozes. presença
Santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Já adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Leremos agora, irmãos, João capítulo 8. João capítulo 8. Essa mensagem Deus me deu para compartilhar com você de maneira objetiva nessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentados, ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Leiam todos comigo 10 e 11, irmãos, vamos lá? Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, essa palavra é para mim. É para os meus irmãos, Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos jogou no fogo do inferno. Obrigado, porque o Senhor não deixou que atirassem pedras sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livrou da espada da ira do Deus eterno, por meio do sacrifício bendito do Senhor Jesus. Pai, nessa hora, nessa manhã, apresenta a nós a tua compaixão, que nós diante dela nos humilhemos, que nós diante dela nos sintamos livres. Ó Deus, ó Pai, que nós diante dela vivamos para te agradar. Tem compaixão de nós, Senhor. Abençoa a nossa vida nessa manhã. Alimenta-nos, Senhor, antes de irmos para a escola dominical. Tudo nós te pedimos, Senhor, porque só confiamos na justiça de Jesus. Homem nenhum tem mérito para pedir que o Senhor nos dê qualquer coisa aqui. E se o Senhor for olhar para as nossas obras, elas são como trapos de imundícia. Então, olha para nós através de Jesus, Pai. E, ó Deus, abençoa-nos por causa dele. Fala a nossa alma e enche-nos de amor por ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, certa feita Jesus está em Cafarnaum e passa pela coletoria de impostos, e lá está um dos coletores chamado Levi Mateus. E o Senhor olha para aquele homem que se refestela com dinheiro
e faz de Mamon seu Deus e diz a ele: segue-me. E ele abandona todo aquele dinheiro na coletoria e deixa tudo porque encontrou a pérola mais preciosa, o tesouro escondido no campo, e vai atrás do Senhor Jesus. E quando ele então se aproxima do Senhor Jesus, ele diz: Senhor, eu fui achado por ti, fui salvo. Eu tenho muitos amigos publicanos que não podem ir à igreja, porque por causa de seus pecados eles são desprezados. Senhor, eu quero fazer, Senhor, um jantar, um almoço, para que esses publicanos tenham o privilégio de ouvir o Senhor. O Senhor se dignaria estar presente no meio dessa cerimônia, desse jantar? Jesus diz: claro. Então ele faz uma ceia e Jesus se senta ali com publicanos, com pecadores, com gente desprezada pela religião, gente que nem sequer podia entrar na sinagoga, que era a igreja daqueles dias. E Jesus senta com eles, come com eles, ri com eles, prega o evangelho para eles. E os fariseus, que podiam ver ali do outro lado da rua, à porta da casa de Mateus, dizem: é esse o profeta? Como é que ele se junta com essa classe de gente? Ele não é o profeta. Como é que ele se senta com essa peste, com essa laia, com a escória da sociedade, com esses publicanos e pecadores? E eles perguntam para os discípulos. E os discípulos ali, meio sem saber o que dizer, são socorridos pelo Senhor, que diz: os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Jesus não veio para quem se acha bom. Quem se acha bom, crê que não precisa do perdão de Deus e já vai receber a ira de Deus sobre si. Mas Jesus veio para quem é pecador, para quem sabe que é doente, para quem sabe que a alma tem a tendência natural de fugir de Deus, de se rebelar contra Deus, de lutar contra Deus todos os dias da sua vida. Ele veio para esses pecadores que precisam de perdão e arrependimento. E nesse texto que lemos, irmãos, nós encontramos uma mulher nesse estado. Depois, amados irmãos, de os guardas dos fariseus não conseguirem prender Jesus e os sacerdotes ficarem revoltados, o Senhor sobe para o Monte das Oliveiras e passa uma noite em oração. E depois, então, logo cedinho de manhã, ele vem ali para a porta do templo, onde costuma ensinar, e está ali pregando, ensinando, e a multidão feliz da vida, e de repente chega, nos diz aqui o nosso texto, amados amigos, um grupo de escribas e fariseus, numa grande confusão, arrastando uma mulher, talvez ela estava em seus trajes íntimos, se protegendo ali, e eles dizem para o Senhor o seguinte: mestre, essa mulher foi achada em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou apedrejar. Tu, pois, que dizes? Amados irmãos, Jesus abaixa e começa a escrever no chão. Mas eles insistem: o senhor não escutou o que nós falamos? Moisés mandou apedrejar. Eles querem pegar Jesus de um jeito ou de outro, porque se Jesus diz não apedrejem, ele está desobedecendo a lei. E, portanto, ele vai ser acusado de falso profeta. Mas se Jesus manda apedrejar, ele não tem compaixão alguma. E aí vai perder o amor do povo, que não verá nele um Messias compassivo. Eles armam, amados irmãos, uma cilada para o Senhor Jesus. Mas quando eles insistem, o Senhor Jesus se levanta e diz: tudo bem, aquele de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E abaixou e continuou escrevendo. Eu não vou especular, tem muita gente que especula, eu não sei o que Jesus escreveu, porque João não disse, e se ele não disse, eu não vou tentar inventar. Tá bom? Eu vou ficar com o texto. Já está suficiente para mim. Ele estava lá escrevendo, tem muita gente que inventa muita coisa, escreveu isso, escreveu aquilo, escreveu o mandamento, eu sei lá o que ele escreveu, o texto não está dizendo, vamos ficar com o texto que é melhor. E aí, então, ele escreve ali, volta a escrever. E aí, amados amigos e irmãos, a Bíblia nos conta que os mais velhos sentiram o aguilhão de Deus na consciência, deixaram a pedra, foram embora e começaram dos mais velhos aos mais novos. Então o Senhor se aproxima daquela mulher, levanta os olhos e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? E ela disse: não, Senhor. E o Senhor diz a ela: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto nos apresenta, irmãos, a compaixão do Senhor.
É impossível que alguém seja mais compassivo do que nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Ao nos apresentar, amados amigos, a compaixão do Senhor, o Senhor usa João aqui para nos mostrar que a compaixão do Senhor iguala a todos. A compaixão do Senhor iguala a todos. Os fariseus chegam cheios de justiça própria, arrastando aquela mulher. É impressionante que a Bíblia diz que teria que ser apedrejado o homem e a mulher que foram encontrados no adultério. Mas eles só levam a mulher, a envergonham publicamente e querem apedrejá-la, querem confrontar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus continua escrevendo na terra, ali orando ao Pai, em comunhão íntima com seu Pai. Eles insistem, não desistem da sua loucura, e o Senhor diz a eles: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E aí, então, acusados pela consciência, eles se retiram, irmãos, e entendem que a compaixão do Senhor iguala a todos. Não há, amados amigos e irmãos, quem tenha justiça própria na presença do Senhor Jesus. Uma das piores ilusões que os homens cometem, e principalmente os crentes, é que eles olham para a vida daqueles que não têm Jesus e lá no fundo da sua consciência eles começam a conspirar consigo mesmos, eles começam a refestelar-se em si mesmos, eles começam a dizer: verdadeiramente eu sou bom. Olha, eu não estou fazendo isso que essa pessoa está fazendo de errado. Eu não roubo como esse governante corrupto. Eu sou uma pessoa boa. Eu faço tudo certinho. Eu sou espetacular. E, de repente, a pessoa começa a se achar boa. Mas aí o Senhor vem, no momento da sua compaixão, para mostrar para mim e para você, como diz Romanos 3,23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. E aí vem o Senhor em Isaías 64:4, 5 e diante, dizendo o seguinte: que as nossas melhores obras para Deus não passam de trapo de imundícia. E trapo de imundícia no Antigo Testamento é o pano com o qual as senhoras se limpam de sua regra menstrual. Algo repugnante para Deus. O que você pode fazer de melhor por si mesmo, pela sua própria justiça, é repugnante para Deus. Por causa do seu pecado. Ah, amados irmãos, 1 João 8 diz o seguinte: todo aquele que diz que não tem pecado se engana a si mesmo e a verdade não está nele. E 1 João 10 diz ainda mais: se dissermos que não temos pecado, o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos pecaram, meu irmão, você é pecador. Você que é membro desta igreja há 30, 15, 20 anos, você, se não fosse a graça de Jesus, poderia estar ardendo no fogo do inferno agora. Ou poderia estar nesse mundo entregue à sua própria sorte, cometendo os pecados mais atrozes diante de Deus e diante dos homens. Você não é melhor do que ninguém. Você é pecador. E a compaixão do Senhor vem para mostrar que você é pecador. Se não fosse a graça do Senhor, você estaria perdido. Você andaria longe do Senhor. A sua vida seria de angústia, de trevas, de destruição, de separação. Nessa manhã, meu irmão, olhar para uma verdade tão preciosa como essa, o Senhor nos chama à humildade. Eu quero lhe perguntar alguma coisa na sua vida da qual você tem se ensoberbecido. Talvez você olhe: eu era uma pessoa pobre, miserável, mas lutei na vida e hoje eu sou uma pessoa de excelente condição. Isso aconteceu porque a bondade do Senhor esteve sobre você. Não é razão para que você se ensoberbeça. Não, dos meus irmãos lá em casa está todo mundo desviado, no mundo perdido, só eu estou aqui. Se você está aqui é porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre para com a sua vida. Mas você não é melhor do que ninguém. Irmãos, nós temos que entender que Deus não gosta de soberba. Deus não gosta de pessoas que se acham justas por si mesmos ou melhores do que as outras. Lembra da parábola do Senhor Jesus? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu orava de si para si mesmo, não ora para Deus, dizendo: Deus, obrigado,
Porque eu estou aqui, eu sou crente, eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, corruptos, adúlteros, nem sou como aquele publicano ali, que fica arrancando o dinheiro dos outros. E aí o publicano está lá no fundo, nem ousa levantar a cabeça e bate no peito. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus me perdoa, Deus, eu pequei contra ti, Senhor, tem compaixão de mim. O Senhor Jesus pergunta quem volta para casa justificado. O publicano. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Meu irmão, você está muito cheio nessa manhã. Você está como um balão de gás que se a gente... Não, um balão que se a gente... Você... Está muito inflado. Você é pecador. Você por si mesmo merece a ira de Deus. Você, tal como quem prega para você, merecia o inferno. E se não fosse a graça de Deus, você não estaria aqui. Então caminhe em humildade. Se alguma coisa boa tem acontecido na sua vida, é por causa da compaixão do Senhor. A compaixão do Senhor iguala a todos. Mas o nosso texto dessa manhã nos diz que a compaixão do Senhor perdoa o pecador. A compaixão do Senhor iguala a todos, mas a compaixão do Senhor perdoa o pecador. Depois que aqueles homens deixam suas pedras e se retiram, irmãos, no versículo de número 10, o Senhor Jesus está ali no chão, se levanta e diz, olhando para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Irmão, se existe alguém ali que pode mandar pedra naquela mulher, Jesus. Porque Ele é Deus. Porque o adultério dela ofendeu em primeiro lugar o Senhor. O adultério dela foi um sinal de que ela não confiou no amor, no perdão, na bondade, na aceitação, na graça do Senhor para com ela. Ela teve que buscar nos prazeres deste mundo aquilo que só Deus pode satisfazer na sua alma. Então, amados amigos e irmãos, ela pecou contra o Senhor. Quem tinha autoridade para lhe tirar pedra era Jesus. E ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela diz, ninguém, Senhor. Assustado, ele diz, nem eu tampouco te condeno. Jesus, amados irmãos, não condena aquela mulher. Porque na cruz do Calvário, ali no Gólgota, no Monte da Caveira, no meio de dois malfeitores, foi cravada a cruz do Senhor. E ali, quando ele grita, está consumado, ele pagou os pecados daquela mulher. Ele levou as pedradas do adultério dela. Mas as pedradas não vieram de homens, foram pedradas celestiais, com o peso da ira eterna, por causa do pecado de todos os adúlteros que confiaram no Senhor em toda a história da humanidade. Amados amigos e irmãos, Jesus perdoa o pecador. Se você está aqui hoje, é pecador, é podre, é sujo, tem ofendido a Deus com as suas atitudes, tem andado longe do Senhor, tem se portado como um hipócrita, vem à igreja, mas fica flertando com as coisas desse mundo, eu quero lhe dizer nessa manhã, que se você se aproxima do Senhor de maneira quebrantada, se você clama o seu perdão, se você confia na sua graça, se você confia em sua maravilhosa salvação, o Senhor vai dizer, eu não te condeno. Que bênção maravilhosa. A compaixão do Senhor perdoa o pecador. Irmãos, nós nos lembramos da história do grande rei Davi. É um dos personagens que eu mais admiro na história das Escrituras, o homem segundo o coração de Deus. Menino do campo, poeta que vence ursos e leões, que se levanta para derrubar um gigante, que acalma a ira do rei com sua lira, com sua harpa, que vence milhares de batalhas, que chega ao reinado depois de 20 anos de sofrimento, que assume a liderança, conquista Jebus e constrói a histórica e grandiosa cidade de Jerusalém. O homem segundo o coração de Deus. Quando se aproxima dos seus 50 anos de idade, Davi acha que já está tudo bem, que já chegou num status em que ele não precisa nem mais ir à guerra, que ele já pode mandar outros. E fica na cidade no momento em que todos têm que estar guerreando. E um dia, tomando sol no seu terraço que está sobre todo mundo, ele olha no quintal de Urias e vê Dona Batseba tomando banho. E ela é simplesmente a mulher mais linda de Jerusalém. E ele cobiça a mulher do seu capitão, manda buscá-la, a possui, e ela fica grávida. E depois manda dizer ao rei que engravidou.
E o rei, amados amigos e irmãos, que era o homem segundo o coração de Deus, que é salmista, que é poeta, que é profeta, que é pregador, no lugar de se arrepender e se expor para receber o perdão do Senhor, ele faz um estratagema terrível, planejando matar o seu capitão Urias, tentando trazê-lo antes para dormir com a sua esposa. Ele não aceita, é tão leal a Deus, é tão leal ao rei, que diz: como estarei com minha mulher enquanto meus companheiros estão em guerra? Então o rei faz um estratagema para matá-lo. E ele é assassinado pela mão do inimigo na frente de batalha. Ah, amados amigos e irmãos, Davi achou que ninguém sabia de nada. Mas nesse tempo, aproximadamente um período de 1 ano, o coração de Davi vai ficando apertado. Ele já não consegue sorrir mais. Depois que Urias morre, ele manda trazer Batseba para dentro de casa. E, queridos amigos e irmãos, Davi vai se deprimindo, vai se entristecendo, vai perdendo a alegria de viver, até que Deus levanta Natã para que o confronte. E então Natã, de uma maneira muito sábia, confronta, e Davi se arrepende, e Deus o perdoa. E no Salmo 32, ele conta para nós sobre esse templo, no versículo 3, quando diz o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos em meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confessei-te a minha iniquidade, e tu perdoaste o meu pecado. Não há pecador tão sujo, irmão, que Jesus não possa perdoar. Não há pecador tão perdido que Jesus não possa achar. Não há pecador tão miserável que o Senhor não possa restaurar. Se você está aqui nessa manhã, eu quero lhe dizer que o Evangelho está sendo pregado graciosamente para você. Confesse hoje os seus pecados, se arrependa deles, e você vai receber o perdão do Senhor. Louvado seja o Salvador. Que o Senhor te perdoe de todas as tuas iniquidades nessa manhã. Amém, meu irmão? Você crê que Jesus pode te perdoar? Creia nele. Confesse hoje o seu pecado. E tal como fez, como Davi, ele vai perdoar a sua iniquidade. Em nome de Jesus. Que maravilhosa é a compaixão do Senhor. A compaixão do Senhor iguala a todos. A compaixão do Senhor perdoa o pecador. Mas a compaixão do Senhor santifica o pecador. A compaixão do Senhor iguala a todos. A compaixão do Senhor perdoa o pecador. Mas a compaixão do Senhor santifica o pecador. Olhe para a sua Bíblia. Versículo de número 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Vocês vão ler para mim, vamos lá? Leiam para mim o 11. 1, 2, 3. Podem ler. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai. Fica livre. Em nome de Jesus. Vai e não peques mais. A ideia de vai é como se o Senhor soltasse a corda que aprende. Você está livre, mas agora você está livre também do pecado. Você pode agora viver para mim, para minha glória, para minha honra, para se alegrar em mim. Minha filha, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Amados irmãos, 1 João 9 é maravilhoso, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, ou seja, Ele tira o peso da culpa, os pecados, mas nos purificar de toda injustiça. Jesus te perdoa, mas Ele te purifica, Ele te santifica, Ele tira a lama de você. Ele vai fazendo de você cada dia mais e mais alguém parecido a Ele. Louvado seja o Salvador. O Senhor purifica a nossa vida. Irmão, você não precisa viver cometendo os mesmos pecados de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Sabe por quê? Porque você agora foi lavado, foi perdoado, e você está, amado amigo e irmão, no estado de santificação. O grande teólogo chamado Agostinho de Hipona, por muito Santo Agostinho, estabelece os estados do ser humano no que diz respeito à restauração de Deus. Ele diz que antes da queda, o estado do homem era o seguinte: posso pecar. O homem era plenamente santo, mas podia pecar e pecou. Depois da queda, o estado do homem sem Deus é o seguinte: não posso deixar de pecar.
O pecado, o velho homem, é o modus operandi do coração do ser humano. Mas depois que a pessoa crê em Cristo Jesus, como Paulo diz em Romanos, o pecado já não tem mais domínio sobre você. Então a nossa frase é: posso não pecar. Agora o pecado não é mais regra na sua vida, não é o seu senhor. Se você creu em Jesus, o pecado na sua vida é acidente. Ele está aí para te humilhar, para você achar que não é tão bom como você acha que é. Então o Senhor muitas vezes vem e permite que você tropece em seus pecados para que você entenda que precisa de Jesus. Mas no dia final, quando o Senhor vier nos resgatar, então o Senhor vai tirar essa velha natureza maldita de nós. Hoje a natureza do Espírito está e é mais forte. Se alimentarmos, venceremos o pecado na nossa vida, mas no final o Senhor vai arrancar essa natureza maldita e o nosso estado será: não posso pecar. Louvado seja o Senhor. Eu anelo por esse dia. Mas enquanto ele não chega, eu quero lhe dizer que o Senhor diz para você hoje: vai e não peques mais. Você pode não pecar, você pode ser vitorioso sobre os pecados de outrora. Irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor Jesus usa João para escrever em 1 João 2,1 o seguinte: filhinhos meus, estas coisas, esse livro aqui, vos escrevo para que não pequeis. Esse livro foi te dado para vencer o pecado. Como dizia Moody, ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Se você se enche desse livro, você vence o pecado, segundo Moody. E João escreve: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, é um acidente possível, advogado temos junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Você, amado irmão, tem graça de Deus para vencer o pecado, mas se você tropeçar lá no tribunal de Deus, Satanás disser: eis o teu servo que disse que creu em ti, e tentar perturbar a sua consciência, Jesus vai se levantar: Pai, é verdade que ele é pecador, mas o Senhor o escolheu antes que o mundo houvesse. Eu morri por ele, eu o salvei, eu paguei o seu pecado. Ele é advogado, está no maior dos tribunais junto ao Pai. Ele tem as credenciais, ele é justo. Ele pagou pelo nosso pecado. E então, quando ele nos defender, e nós chorando, pedindo perdão em sua presença, o Pai vai dizer: eu te perdoo por causa do meu Filho, Jesus Cristo! Louvado seja o Salvador. Então, meu irmão, não tem desculpa para pecar. Não tem desculpa para dizer: o diabo me obrigou. Eu não aguento mais. O pecado é responsabilidade sua. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. Deus te dá o livramento. Fuja do pecado, em nome de Jesus. Como está a sua vida nessa manhã? Hoje o Senhor compassivo se aproxima de você. Se humilhe e reconheça que você é igual a todos os pecadores. Peça hoje o seu perdão. Recebendo, levante-se para agradá-lo, porque nunca ninguém foi tão compassivo com você como Jesus. Ele te diz nessa manhã: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que a compaixão do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Quero orar por você nessa manhã. Você nessa manhã ouviu essa palavra e talvez precise entender que você é pecador. Ou você ouviu essa palavra e precisa hoje se reconciliar com o Senhor. Ou você diz: Deus, eu preciso vencer a batalha contra alguns pecados específicos, eu preciso ser mais parecido com Jesus. Talvez o pecado da língua, talvez o pecado de ouvir o que não deveria, de olhar o que não deveria, de tocar o que não deveria. O Senhor quer santificar a sua vida. Eu quero convidar você para ficar em pé onde está. Eu vou orar por você nessa manhã, e logo em seguida eu vou impetrar a bênção, e vou dar os avisos para você antes de você ir para a sala. Nós vamos orar ao Deus eterno. Que Deus te dê vitória sobre o pecado, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, ó Deus, ó Pai,
porque como ouvimos, Senhor Deus, ó Pai, o dedilhar desta música que nos lembra, 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, aqui está Teu povo. Deus, livra o Teu povo de um coração soberbo, Deus, de se achar melhor do que qualquer pessoa. Pai, nós não somos melhor do que ninguém, Senhor. Nós merecemos o inferno, Pai. Pai, mas nós Te agradecemos pelo perdão, pelo indulto celestial, por causa da salvação de Jesus. E que hoje, Deus, ao ouvir a palavra do Senhor, vai e não peques mais. Deus, que nós não cometamos os mesmos pecados que ofendem a Tua santidade, que escandalizam, ó Deus, ó Pai, o próximo, que desonram o nome do Senhor. Livra-nos, Senhor, de pecar contra Ti, Senhor. Usa a nossa vida para a glória e honra do Senhor, para que outros recebam a mesma compaixão que recebemos. Tudo Te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, amados irmãos,